Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Proteja seus filhos das trevas espirituais. Essa é a sexta mensagem da nossa série de mensagens sobre cobertura espiritual da família. E agora chegou a hora de Deus nos fornecer armas espirituais para que nós possamos proteger os nossos filhos dos ataques das trevas. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite e te pedimos que o Teu Espírito Santo venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor reservou para os Seus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui com um entendimento novo, com a nossa mente renovada pelo Teu Espírito Santo. Mas acima de tudo, que nós possamos sair daqui preparados para proteger os nossos filhos de todo o ataque do inimigo contra a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Alessandra. Para quem não me conhece, eu tenho 41 anos. Sou casada há 14 anos. E há 12 anos atrás eu comecei a minha mais desafiadora aventura, que foi a aventura de ser mãe. Em novembro de 2007, ou melhor, em setembro, eu engravidei pela primeira vez. E eu enchi meu coração de expectativas. Era a minha primeira gestação. Nós compramos um sapatinho vermelho para anunciar a chegada do nosso primeiro bebê. E logo depois eu ouvi muitos nãos, inclusive o não de Deus. Durante 21 dias, mais precisamente do dia 18 de outubro ao dia 8 de novembro, meu útero foi um túmulo. Durante 21 dias eu carreguei 2 bebês mortos. E coincidência ou não, há exatos 12 anos atrás, dia 10 de novembro de 2007, eu estava saindo da maternidade com o colo vazio. E eu me tornei uma mulher triste, revoltada, amargurada, questionando Deus, procurando entender por que aquilo tinha acontecido comigo, ou o que eu havia feito para merecer aquele castigo. Durante muito tempo eu não orei, durante muito tempo eu não li a Bíblia. Eu só sabia questionar Deus. E aí um dia eu ouvi uma palavra de que Deus não se questiona. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não importa a forma que Ele nos mostra isso. E depois de um tempo, quando eu peguei pela primeira vez a palavra para ler, eu estava sozinha em casa. E aleatoriamente eu abri a Bíblia e eu abri naquele texto de Abacuque 3, que diz que ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu chorei muito. Meu marido estava trabalhando e quando ele chegou, eu mostrei o texto para ele e perguntei: o que Deus quer comigo? Eu não tenho motivos para me alegrar no Senhor. E naquele momento, e eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele falou: Deus te deu um não, mas Ele preservou a sua vida. Isso é motivo de se alegrar no Senhor.
2 anos depois de ter passado por um ano muito difícil, eu saí da maternidade novamente, da mesma maternidade, com meu colo cheio, com uma menina linda, chamada Mariana, essa que vocês conhecem. E foi um tempo de restituição na minha vida, como mãe, como mulher, como esposa, como serva. E o meu útero não carregou mais morte, como da primeira vez, mas carregou vida. Dia 30 de dezembro de 2014, mais uma vez, Deus me permitiu sair da maternidade com o colo vazio, deixando a minha filha para trás, que nasceu prematura. Mas dessa vez eu era uma outra mulher. E eu saí com o colo vazio. Mas eu saí carregada no colo de Deus. E durante esse tempo, de 12 anos, Deus tem me ensinado a ser mãe. E como eu falei no início, ser mãe é a mais difícil das aventuras que a gente pode viver. Ser pai e ser mãe. O compromisso que você tem de gerar, de nutrir, de cuidar, é desafiador. Muito desafiador. E os pais, eles exercem um papel fundamental na vida dos filhos. E esse papel, ele vai muito além do de somente cuidar da comida, boa educação, da roupa. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Nós somos o modelo que eles têm a seguir. Os filhos que nós recebemos recebem a nossa influência em tudo. Nosso exemplo, nossa maneira de ser, nossa maneira de ver o mundo, nossa fé, tudo isso. Intencionalmente ou não, nós acabamos transferindo para os nossos filhos. E a palavra de hoje é uma palavra desafiadora. E não é só para pais. É também para os que não têm filhos. Porque um dia, com certeza, terão. Espero que ninguém passe pelo que eu passei. Foi preciso. Foi necessário. E também os pais que já têm filhos casados. Porque a gente acha assim, casou, acabou a responsabilidade. Por engano, né? Eu acho que a responsabilidade aumenta, porque não está mais sob os nossos olhos, né? A gente não está vendo todo dia. A gente sabe o que acontece com eles, aquilo que eles decidem nos contar. O resto a gente vai pescando, buscando adivinhar. Mas eu gostaria de ver um vídeo com vocês agora, que fala exatamente sobre isso. Sobre essa influência que os pais exercem sobre a vida dos filhos.
criança vê, criança faz. Nós somos os espelhos dos nossos filhos. Nós somos o modelo que eles têm a seguir. E durante um bom tempo da vida deles, se vocês perguntarem com quem você gostaria de se parecer quando você crescer, com certeza a resposta vai ser com o meu pai ou com a minha mãe. Depois de um tempo, quando eles crescem, eles começam a detectar alguns defeitos na gente. E a gente deixa de ser super-heróis. E aí eles começam a tentar deletar da vida deles algumas coisas que eles detectam na nossa vida e que eles têm como errado, e eles não querem repetir o mesmo erro. Mas uma coisa é certa: filho tem que ter pai e mãe. Você precisa ser exemplo para o seu filho em tudo. E você precisa priorizar a missão de ser pai e a missão de ser mãe. Se você não está preparado para isso, não tenha filhos. Filho dá trabalho. Filho requer tempo. Se não está dando trabalho, você não está educando da maneira certa. Mas eu gostaria de nessa noite abordar com vocês esse tema, porque ao passo que eu descobri que ser mãe é uma aventura e ser mãe é desafiador, eu também descobri o quão minhas filhas são atacadas pelo inimigo e o quanto o inimigo me ataca através das minhas filhas. Porque toda vez que o inimigo se levanta contra a vida das minhas filhas, ele sabe que ele está mexendo num ponto fraco meu. E ele sabe que me desestabiliza, me tira um pouco do eixo. Mas como eu falei, eu estou aprendendo. Deus está me ensinando a ser mãe. E Deus tem me dado estratégias certas para não ficar tão balançada mais quando os ataques vierem sobre elas. Como eu falei, essa mensagem é para os que têm e para os que não têm filhos. Porque os que não têm também são pais em potencial. E os que já têm filhos casados, a ligação e influência que você tem com seus filhos vai continuar existindo sobre a vida deles. E é importante que você seja instruído acerca do que a Bíblia fala. A primeira coisa que eu gostaria de abordar nessa noite com vocês é: entenda sua aliança com os seus filhos. O caminho de um homem e uma mulher, o casamento, a vinda dos filhos, são etapas fundamentais do desenvolvimento humano. Nós nascemos numa família, nossa família de origem, com pai, mãe. Muitos de nós temos irmãos biológicos. E a Bíblia lá em Gênesis, ela diz que o homem, ele deixa pai e mãe, se une uma mulher e se casa. E logo depois do casamento, vem os filhos. E esses dois ajuntamentos, eles são tão profundos e tão misteriosos quanto o nosso relacionamento com Deus, porque eles são as nossas alianças. Gênesis 15, de 12 a 20, nós vemos Deus fazer uma aliança com Abraão. Deus é um Deus de aliança. A aliança é a base do nosso relacionamento com Deus. E quando Deus ele faz uma aliança, só cabe a Ele estabelecer as regras. Alianças são acordos solenes que ligam partes umas às outras em relações permanentes, definidas, com promessas específicas, com reivindicações e obrigações de ambos os lados. As alianças são seladas com sangue, pois no mundo espiritual o sangue tem um valor inigualável e quer dizer que se pagou um alto preço. Nós temos uma aliança com Deus e ao passo que Deus é fiel conosco, Ele exige de nós
obediência. Nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, e ao passo que eu exijo proteção, eu preciso ter fidelidade. Eu tenho uma aliança com os meus filhos, e eu tenho que estabelecer autoridade sobre eles, e ao mesmo tempo eu tenho que requerer deles obediência. Aliança é compromisso de ambos os lados. Se esse compromisso for unilateral, você pode chamar de qualquer coisa, menos de aliança. Jesus, ele é o responsável pela nova aliança por seu sacrifício. Depois da nossa salvação, as outras duas alianças mais importantes da nossa vida é essa que a gente carrega na nossa mão esquerda, que é a aliança que nós fazemos diante de Deus e de muitas testemunhas, que é com o nosso cônjuge, nossa aliança matrimonial. E a outra é a nossa aliança com os nossos filhos, que é a nossa aliança geracional. No contexto do casamento, tudo que é gerado de uma aliança está abençoado e vai prosperar. E o que é gerado fora da aliança torna-se desprotegido e suscetível aos poderes do inferno. Entenda uma coisa: o diabo, ele trabalha de acordo com as ferramentas que você dá para ele. Nós colocamos na mão do inimigo as ferramentas que ele vai usar contra a nossa vida. O inimigo, ele tem na nossa vida o espaço que a gente dá para ele. O inimigo tem na vida dos nossos filhos o espaço que nós, pais, deixamos ele entrar, deixamos ele invadir. Eu gostaria que você entendesse que a aliança que você tem com seu filho, ela é inquebrável, insubstituível e intransferível. Porque se Deus te deu a bênção de gerar, a responsabilidade é sua. O problema é que nós tentamos terceirizar essa responsabilidade. Eu vou matricular numa escola cristã porque eu não dou jeito mais nesse menino. Ele não me obedece. Eu vou mandar para a igreja. Quem sabe lá na escola dominical o titio Paulo Clébio não dá um jeito, dá uns conselhos para ele e ele melhora. Ei, a responsabilidade é sua. Deus te fez pai, Deus te fez mãe. Deus fez uma aliança entre você e o seu filho. E essa aliança você não transfere para ninguém. E essa aliança traz sobre a sua vida uma autoridade espiritual. Deuteronômio 30:19 diz que os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O que você escolhe hoje para os seus filhos? A responsabilidade é sua, de escolher vida ou morte, bênção ou maldição. 1 Pedro 2:13 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens. E em Efésios 6:1-4, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, tenhas vida longa sobre a terra. Aos pais cabe escolher autoridade para proteger, e aos filhos cabe obedecer. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus que está falando isso. Os filhos aqui presentes, se quiserem reclamar, vão reclamar com o titio Paulo quando chegarem lá no céu, tá? Foi ele quem escreveu. Provérbios 20:20. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Quem é filho aqui? O que você quer sobre a sua vida? Luz
ou trevas. Existe uma escolha para ser feita. Você pode ser uma bênção, mas você também pode ser uma maldição na vida dos seus pais. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Nós precisamos entender isso. Filhos, obedeçam seus pais. Existe uma promessa de vida sobre a vida dos filhos que são obedientes aos pais. Letra B, essa aliança que Deus faz conosco na nossa vida e na vida dos nossos filhos, ela traz também um legado espiritual sobre a nossa vida. 1 Pedro 1,18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados para o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Lamentações 5:7 diz isso. Nós recebemos uma herança de pecado dos nossos pais. Querendo ou não, todos nós recebemos dos nossos pais uma herança de pecado. Não há escolha quanto a isso. E quando você peca, quando eu peco, eu abro uma brecha na vida dos meus filhos, porque eu sou autoridade sobre a vida dele. Você é autoridade sobre a vida do seu filho. Você tem uma aliança. E todo pecado que você comete vai abrir uma brecha, porque a aliança, ela te liga a seu filho. Então, consequentemente, o meu pecado vai atingir o meu filho. E esse pecado, ou estes pecados, são brechas espirituais que geram consequências e influências às sucessivas gerações. Se eu peco e continuo no pecado, eu vou abrir uma brecha para que esses pecados, eles se reproduzam na vida das minhas filhas. Consequentemente, elas vão pecar da mesma maneira, e esses pecados vão gerar um legado sobre a vida dos filhos delas, meus netos, e assim sucessivamente. Olha o que diz Êxodo 25: eu sou o Senhor, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. É importante esclarecer que os filhos levam as consequências e não a culpa do pecado dos pais. As consequências dos pecados, quando elas se repetem por gerações, a Bíblia chama isso de iniquidade. E a psicologia, ela afirma que há comportamentos que se repetem nas famílias. Existem filhas que são a cópia original da mãe. Existem filhas de mães que não são submissas aos seus maridos, que são mulheres rixosas, desobedientes, que não abaixam a cabeça para nada, porque se acham autoridade dentro da sua casa. E as filhas casam e reproduzem o mesmo comportamento e esquecem que elas não casaram com o pai. Porque o pai pode ser um homem passivo que aceita e diz sim. Mas se ela casar com um homem esquentado, a vida dela vai virar um inferno. Porque não foi quebrado, não houve uma ruptura. A filha herdou da mãe. A filha levou com ela aquilo que ela aprendeu. E ao invés do casamento dela ser bênção, o casamento dela foi maldição. Eu gostaria de falar agora para as mães: muito cuidado com o pai que vocês apresentam para os filhos de vocês, porque a imagem de pai que vocês apresentam para as suas filhas, para os seus filhos, do pai aqui, terreno, vai revelar para eles a imagem de Deus Pai. Como é que vocês querem que os seus filhos vejam Deus? Como um pai omisso? Como um pai que abaixa a cabeça?
como um pai que entrega as rédeas da família na mão da mulher, como um pai que diz sim para uma mulher que é autoritária? Ou você apresenta para eles um modelo bíblico de que o pai é o sacerdote, de que o pai é o cabeça, de que o pai é o que cuida, de que o pai é aquele que protege? Não é papel da mulher cuidar, amar, proteger a família. É papel do marido. O papel da mulher é ser submissa. O papel da mulher é aceitar e saber que a última palavra dentro da sua casa é a palavra do seu marido. Ele é o sacerdote. Mas o problema tem sido que muitas vezes as mulheres pecam porque elas apresentam para os filhos um modelo de pai totalmente distorcido. E os filhos olham e falam assim: ah, meu pai? E aí, quando esses filhos vão olhar para Deus como pai, eles vão falar a mesma coisa. Ah, Deus? Pai? Pai igual o meu? Tô fora. Cuidado, mulheres. Cuidado. É responsabilidade sua fazer com que seus filhos enxerguem a autoridade que o pai tem sobre a vida deles. Todos os nossos atos têm consequência. E as consequências dos nossos pecados recaem sobre a vida dos nossos filhos. Você acha que uma criança, filha de uma mulher que tem HIV positivo, ela tem culpa da mãe dela ter contraído o vírus da AIDS? Não, não foi escolha dela. Mas a consequência do erro da mãe recai sobre a vida dessa criança, porque ela já vai nascer com o vírus do HIV. Uma criança que recebe uma herança, uma grande quantia em dinheiro, uma quantia que vai fazer dele rico para o resto da vida, que ele não vai precisar trabalhar para o seu próprio sustento, é culpa dele? É consequência. Com certeza o pai dele trabalhou, então herdou tudo isso de alguém e deixou para ele. Heranças não tem a ver com preferências, nem com injustiça, mas tem a ver com uma lei natural, que é a lei da filiação. Eu deixo para os meus filhos o legado que eu construo ao longo da minha vida. E isso se encaixa no mundo espiritual. Quer ver só? O pecado geracional traz a causa. E a causa é a maldição hereditária, que vai trazer efeitos para a vida dos nossos filhos. E o que está sobre a vida do nosso filho vai se evidenciar no comportamento que ele vai ter a partir daquilo que ele recebeu de nós. Olha o que Cote diz. A herança espiritual não se fundamenta no direito, mas na filiação. O filho, ele não escolhe a herança que ele recebe. Se ele é filho, ele vai receber, seja essa herança boa ou ruim. No início a gente viu um vídeo em que nós ensinamos e também legamos aos nossos filhos uma série de consequências. Se as nossas atitudes forem boas, bons exemplos para os nossos filhos. Mas se forem ruins, vão ser ruins para ele. Ah, eu faço porque minha mãe faz assim também? Ah, eu faço, meu pai sempre fez assim, então eu vou fazer. Ninguém vive sozinho ou para si. Nós vivemos em família. E todos os nossos atos, todas as nossas atitudes vão ter reflexo sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. E os mais próximos de nós, consequentemente, são os nossos filhos. Veja alguns exemplos de atos suscetíveis a iniquidades, coisas que podem trazer maldição para a vida do seu filho. Envolvimento com ocultismo ou feitiçaria. Quantos pais
entregam a vida dos seus filhos em troca de receber algumas coisas da mão de Satanás. Quantos pais sacrificam os seus filhos para receber alguma coisa da mão daquele que é enganador, daquele que te dá agora para depois puxar o seu tapete? Sociedades secretas, roubo ou defraudação a Deus, pecados escravizadores, adultério, pornografia, vícios, mentira. Ah, minha mãe mente, eu também vou mentir. Uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã, faz mal não. Minha mãe também mente, minha mãe também é mentirosa. Meu pai também mente, meu pai engana. Meu pai recebe uma quantia, mas na hora de entregar o dízimo, ele entrega outra, ele mente. Ele mente para o pastor, ele mente para Deus, por engano. Vamos para frente. Essa aliança traz também uma cobertura espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Foi o texto que a gente leu de Provérbios 14, 26. Por ter autoridade, você tem uma ligação direta a 3 áreas fundamentais da vida dos seus filhos. Você cobre o seu filho quando a sua intimidade ou melhor, quando a sua identidade é preservada. É papel nosso estabelecer a identidade do nosso filho, a autoestima, ele aceitar quem ele é, da maneira que ele é, mostrar as características, aquilo que ele tem parecido com você, coisas positivas, coisas boas, e também mostrar que as coisas ruins são possíveis de serem trabalhadas e de serem transformadas. Seus relacionamentos geram saúde emocional. Nós precisamos construir um padrão de confiança e intimidade com nossos filhos. Ter tempo de qualidade, de conversa. Hoje, a nossa luta tem sido muito desigual. Porque a educação que nós tivemos não serve mais para os nossos filhos. Porque na minha época não era não. E eu obedecia ao olhar do meu pai, se eu tivesse amor aos meus dentes. Hoje eu olho para minha filha e ela fala assim: tá olhando o quê, mãe? Nós somos a geração ponte, porque nós vivemos antes dessa era, desse boom da informação, e nós estamos vivendo agora. Então nós atravessamos essa ponte. Só que os nossos filhos não atravessaram para o lado de lá. Eles não conhecem nada do que nós vivemos. A nossa infância é a coisa mais esquisita do mundo para eles. Quando eu começo a contar da minha infância para minha filha, ela chora. Porque ela fala assim: você nunca foi ao cinema? Você nunca teve boneca? Não, mas eu também não sabia o que era. Então não me fazia falta ir ao cinema, né? Tempo de qualidade, tempo de brincar, tempo de conversar, tempo de dar bronca, tempo de instruir, tempo de disciplinar em amor. Você não pode passar a bola para outro. Não é o vovô e a vovó que tem que cuidar do seu filho, é você. O Senhor deu essa responsabilidade para você. O Senhor constituiu, firmou essa aliança entre você e seu filho. Não entre a babá e o seu filho. Nada contra. Quem tem é quem ajude com os filhos. E a gente precisa mesmo de muita ajuda, de muita orientação. Porque a gente vai tentando, acerta aqui, erra ali. E aí a gente conversa, procura receber informação dos mais velhos, que já passaram por aquilo que a gente está passando agora. Mas a responsabilidade é sua. E você não pode abrir mão disso. Sua herança é aceita e vivida. Você precisa concretizar na vida do seu filho o propósito para que ele foi criado. Você precisa dizer para o seu filho quem é ele em Deus.
E você precisa levá-lo a entender e a viver os propósitos de Deus para a vida dele. O salmista diz que os nossos filhos são flecha. E é nossa responsabilidade puxar o arco e atirar a flecha. E o desejo do meu coração é que as minhas filhas, elas vão muito além daquilo que eu já fui. Tenho muitos sonhos para as minhas filhas, mas o meu maior sonho é que elas nunca se desviem do caminho do Senhor. Porque o meu útero gerou cidadãos do céu. Meu útero não gerou filhas para povoar o inferno. Eu quero que elas vão além de mim. Eu quero que elas vão além do Pai. Mas eu quero que essa flecha, ela vá em linha reta e acerte o alvo que o Senhor tem preparado para a vida delas. O arco está na minha mão e eu não pretendo passar esse arco para a mão de ninguém. O arco que vai lançar o seu filho está na sua mão. Não terceirize essa responsabilidade. Quer você queira ou não, seu filho nasceu. E quando você assumiu a responsabilidade de ser pai, é como se um guarda-chuva espiritual fosse aberto. Um monte de gente tirou foto aqui, né? Com aquele guarda-chuva bonito, transparente. É como se esse guarda-chuva fosse aberto e você colocou os seus filhos ali, debaixo dele. Mas se você, pai, se você, mãe, estiver em pecado, sabe o que vai acontecer com esse guarda-chuva? Ele vai estar cheio de buracos. A cobertura vai estar furada. E quando as tempestades vierem, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão estar desprotegidos. Quantos aqui pedem a bênção ao pai e à mãe? Benção pai, benção mãe. Não se usa mais isso, né? Para os nossos filhos isso é ridículo hoje em dia, né? Isso não é só um ritual, gente. Isso é para lembrar que o pai e a mãe, ele é responsável por chamar as bênçãos de Deus para a vida dos filhos. Porque quando a gente fala assim, bênção pai, bênção mãe, qual que é a resposta? Deus te abençoe. A segunda coisa que eu gostaria de ver nessa noite com vocês é: entenda importantes portas de contaminação espiritual em seus filhos. Agora a coisa vai começar a esquentar. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos preocupamos quando nosso filho está doente, quando está com febre, quando está tossindo, quando está gripado. Nós não nos preocupamos com a roupa que ele vai vestir. E filho perde roupa pra caramba, né? Dá no bolso da gente. Menino, hoje a gente compra um sapato, amanhã tá pequeno, vai você comprar outro sapato. A gente se preocupa com os estudos, em dar um bom estudo, uma boa formação. Mas às vezes nós nos esquecemos que os nossos filhos, eles também têm uma alma e um espírito. E que cabe a nós zelar, preservar essa alma e esse espírito dos nossos filhos, preservá-los irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Nós temos uma responsabilidade que vai muito além de nutrir, vestir, cuidar. Nós precisamos cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Nós temos que colocar na frente e trazer para a igreja, sim.
Mesmo que eles venham emburrados, de cara amarrada, de casa até aqui, mas até que eles tenham condição de decidir o que eles querem para a própria vida, a responsabilidade é nossa. Porque a Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que ele deve andar. E se você ensinar bem, ele nunca mais vai se desviar desse caminho. E mesmo que ele se desvie, vai chegar um ponto da estrada, uma curva em que Deus vai pegar ele de jeito e vai trazer ele exatamente para o lugar de onde ele jamais teria saído. Sabe por quê? Os valores que você imprimiu no coração do seu filho, eles jamais serão apagados. O diabo não tem o poder de apagar, de passar uma borracha naquilo que você imprimiu na vida dos seus filhos. Vamos entender como é que nós protegemos os nossos filhos dos ataques do inimigo. Vamos entender que além do corpo físico, existe uma alma e um espírito que precisa ser cuidada, protegida. Nossos filhos, eles já nascem em pecado. Salmo 51:5 fala assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. E Gênesis 8:21 fala assim: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Quando Adão pecou, ele imprimiu no nosso DNA o pecado. E nós já nascemos com essa marca. É uma falha que nós temos na fabricação. Mas aleluia que Jesus veio e Jesus transformou. E mesmo sendo pecadora, e mesmo minhas filhas já tendo nascidas pecadoras, Deus restaura, Deus transforma. A primeira porta que pode estar aberta na vida dos nossos filhos é a porta da mente. Proteja a mente do seu filho. O que entra pelos olhos e pelos ouvidos dos nossos filhos vão se alojar na mente deles. E se entrar lixo, não vai sair flores. Se entra lixo, vai sair lixo. Se entra o que edifica, consequentemente vai sair aquilo que edifica. Muito cuidado com o que os seus filhos andam vendo na TV. Muito cuidado com o que os seus filhos veem na internet. Às vezes a gente dá o celular só para entreter eles um pouquinho. E quando a gente espanta, eles estão vendo um monte de coisa que sutilmente o inimigo vai plantando ali para minar a mente dos nossos filhos e para abrir na mente deles um portal para a entrada de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que destrói, de tudo aquilo que desconstrói aquilo que nós estamos construindo. Cuidado com os filmes, cuidado com as músicas que eles ouvem, muito cuidado com as amizades, muito cuidado com o que eles leem. O mundo está entupindo a mente dos nossos filhos com valores distorcidos, totalmente contrários à palavra de Deus. Nós vivemos a era do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Todo mundo faz, todo mundo ouve, todo mundo usa. Não. Autoridade sobre a vida do seu filho é você. E até quando você puder escolher aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele veste, com quem ele anda, faça as escolhas por eles. Essa geração tem vivido na era do humanismo. Deus não é o centro. Não, eu sou o centro. Deus fica em segundo plano. Vivemos também a era do relativismo. Relativizamos o pecado
E excluímos tudo que fala sobre um Deus absoluto, porque cada um tem a sua verdade. Então, se eu quero adorar o sol, eu vou adorar o sol. O sol vai ser o meu Deus. Ah, se eu quero adorar o cantor tal que está aí na mídia, eu vou adorar o cantor tal. Deus é relativo, vai ficar em segundo plano. Ah, mas eu acredito na nova era. Nada a ver isso aí que os meus pais pregam. Até hoje Jesus não voltou. Por que eu tenho que ficar vivendo esperando a volta de Jesus? Intelectualismo. O que não se explica não é real. Ontem Isabela perguntou assim: pai, quem é Deus? Aí David respondeu: Deus, é o nosso pai. Mas como ele é? As perguntas vão ficando cada vez mais difíceis, né? E a gente precisa com todo jeitinho explicar que mesmo sem ver, a gente pode sentir Deus constantemente na nossa vida. Nós podemos sentir o cuidado dele todos os dias. Outra coisa muito presente no nosso tempo, né, na vida dos nossos filhos, é o culto ao corpo. A mídia, a sociedade, ela nos impõe um padrão e você tem que se adequar àquele padrão. E aí cada vez mais nós vemos meninas desenvolvendo doenças, anorexia, bulimia. Cada vez mais nós vemos gente se entupindo de anabolizante porque querem resultados rápidos, porque o corpo perfeito é o corpo sarado. Se eu não tenho o corpo perfeito, se eu não tenho um corpo sarado, eu não vou me enquadrar nos padrões. E aí sabe o que o diabo faz? Ele começa a colocar na mente do seu filho assim, ó: você é feio, você tá gordo, ou você é magro demais, seus dentes são feios, não, o seu cabelo desse jeito é horrível, vamos mudar o cabelo. Ah, se você usa óculos, você é o esquisitão, é o nerd da sala. Então vamos tirar o óculos e ficar cegueta, para eu ser aceito. E o diabo vai entrando na mente e vai semeando e jogando os nossos filhos cada vez mais num buraco sem fundo. Outra porta é a porta da emoção. Proteja a emoção do seu filho. Como seu filho tem trabalhado suas emoções? As emoções dos nossos filhos são portas de entrada para demônios oportunistas que se aproveitam de feridas para prender as pessoas em tristeza, desilusão, traumas e frustração, que eles vão levando até a idade adulta, se isso não for tratado a tempo. O inimigo potencializa tudo isso, pega e fala assim: não, você é feio mesmo, não, ninguém te aceita mesmo, você não tem amigo mesmo. Tudo isso com a intenção de deixar os nossos filhos aprisionados. E é nesse momento que a vida de nós, pais, é fundamental na vida dos nossos filhos. Nós somos o ponto de apoio. Nós somos o ponto de equilíbrio. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho. Tratar essas coisas com eles. Permitir que eles falem. Que eles coloquem para fora o que eles estão sentindo. Há adolescentes que estão morando dentro do quarto, que só saem de dentro do quarto para sentar na mesa e comer. E muitas vezes nem isso. Vão na cozinha, fazem o prato e voltam para o quarto. E se tornam verdadeiros estranhos na casa dos pais. E os pais perdidos, sem saber o que fazer, a primeira coisa que fazem é levar o menino para o psicólogo. Seu filho precisa de pai. Seu filho precisa de mãe. Eu não sou contra a psicologia. Eu até acho válido. Mas o primeiro passo quem tem que dar é você.
Ouça o que seu filho tem a falar. Aconselhe, discipline, diga não. Os nãos que você disser para o seu filho vão construir os pais que eles serão amanhã. Porque todo não que você recebeu construiu quem você é hoje. Mas a gente fala assim: mas eu queria tanto dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Quem disse que eu tenho que dar aquilo que eu não tive? Aquilo que eu não tive fez de mim a mulher que eu sou hoje. Diga não ao seu filho quando for necessário. Abrace, coloque no colo, mesmo que ele já não caiba mais no seu colo. Dê colinho. Às vezes é tudo que eles precisam. Cuidado com abuso. Dá o seu colo para o seu filho, porque talvez é o que ele está precisando num dado momento. E se você não der, cuidado, que muito oportunista pode tentar dar esse colo que você não deu. Seja o melhor amigo do seu filho, sempre. James Dobson disse que a emoção humana reflete a imagem do seu filho tem de si mesmo e de seu senso de valor. E é a característica mais frágil da natureza humana. E é especialmente vulnerável à rejeição, ridicularização e fracasso, devendo ser tratado com grandes emoções, com grande cuidado. As emoções dos seus filhos, gente, entenda uma coisa: a cabeça do seu filho não é igual à sua. Então, isso aqui, muitas vezes, eles colocam desse tamanho. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente não respeita a maneira com que os nossos filhos estão encarando os problemas. É muito novo para eles, eles não sabem lidar, eles não sabem como agir. E o nosso papel é chegar para perto e falar assim: calma, vai passar. Eu consegui passar, você também vai conseguir. As palavras, elas são especialmente dignas de muito cuidado, porque tudo aquilo que nós falamos se torna registro sobre a vida das pessoas. A gente se lembra de coisas que a gente ouviu na nossa infância, coisas que marcaram nossa vida. E às vezes palavras ferem mais do que atitudes. Eu me lembro que eu nunca fui dama de honra na minha vida, porque a primeira vez que eu ia ser dama de honra da minha tia, que estava se casando, a sogra dela não deixou que ela me escolhesse como dama, porque eu não me enquadrava no papel, porque a outra dama era muito branquinha e eu não ia combinar. Eu tinha de 5 para 6 anos de idade, eu nunca me esqueci disso. Foi tirado de mim o direito de ser daminha por causa da minha cor. Olha que absurdo, mas marcou a minha vida, né? Foi uma palavra assim: não, ela é feia, ela não serve para ser. Ainda bem que eu estou realizando nas minhas filhas o meu desejo de ser dama. Mariana já foi 11, Isabela 2. Vamos casar, gente, para Isabela ser daminha também. E às vezes a gente comete esse erro com os nossos filhos, quando a gente fala assim: você é burra, você não aprende, você é relaxada, desleixada, descuidada, deixa tudo jogado. Por que você não tira notas boas, como a sua amiguinha, filha de fulano, que é boa? Olha, filha de fulano vai para o balé, ela mesma arruma a mochila, coloca a toalha, coloca o shampoo para tomar banho depois do treino. A minha não, deixa tudo espalhado, quem tem que fazer sou eu. Você é um chato, desde o dia que você nasceu no dia da chatice. Burra, nojenta, feia. Quantos aqui já caíram no conto de que foram achados na lata do lixo?
Isso marca seu filho, tá? Eu te achei na lata do lixo. E aí eu trouxe para casa com peninha de você. Ai, vou dar essa menina para adoção. Vou levar e vou deixar lá no Crian. Menina, ninguém nunca vai querer casar com uma moça porca igual a você, que nem o seu quarto arruma, que deixa meia suja, espalhada. O nosso papel é orientar e disciplinar, e nunca denegrir a imagem dos nossos filhos. Essas palavras, elas podem ficar gravadas na alma dos nossos filhos e podem ecoar, gritar na alma dele pelos próximos 50 anos. Tenha cuidado com as suas atitudes. Não seja rígido demais, mas também não afrouxe demais. Não critique constantemente, saiba elogiar. Ninguém é perfeito. Por que a gente tem mania de exigir perfeição dos nossos filhos? Se nós não somos perfeitos, pai, mãe, vamos acordar para a vida. Você não é perfeito. Então por que esse perfeccionismo todo com seu filho? Ah, a letra é feia. Ah, tirou nota baixa. Outra coisa que a gente faz constantemente é não cumprir as promessas que a gente faz aos nossos filhos. Se você não tem condição de cumprir, não prometa, porque criança cobra. E cobra muito. Pressão emocional, acusações, intolerância, ausência de perdão. Gente, a coisa mais difícil do mundo é a gente reconhecer que errou com os nossos filhos e ter que pedir perdão. Quem nunca passou por isso? Não confunda autoridade com autoritarismo. Efésios 6 também manda que os pais não provoquem a ira dos seus filhos, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, toda vez que você for disciplinar o seu filho, pense em como Deus faria com você, porque você também não é perfeito. Mas existe um antídoto para essas palavras de maldição, que às vezes a gente até inconscientemente fala para os nossos filhos, que é pedir perdão aos nossos filhos e pedir perdão ao Senhor. E verbalizar para o inferno ouvir que você está tirando toda a palavra de maldição que você lançou sobre a vida do seu filho. Que você está apagando no mundo espiritual toda a palavra de maldição que saiu da sua boca contra a vida do seu filho. E quando você fizer isso, Satanás perdeu. Você vai estar fechando de uma vez por todas essa porta por onde ele tem passado e trabalhado nas emoções do seu filho. A terceira porta é a porta da vontade. Proteja a vontade do seu filho. Todos os atos de decisão de nosso livre-arbítrio representam nossa vontade e ficam gravadas nela. Por isso essas memórias determinam em que cremos. E a nossa identidade espiritual está intimamente ligada àquilo que eu creio, o que eu gosto e o que eu quero. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, desde pequenos, a decidirem certos. Nós devemos proteger a vontade deles. E às vezes, proteger a vontade dos nossos filhos é segurar o cabresto de um cavalo selvagem. Porque a gente está falando assim, não vá por aqui, porque eu sei que você vai se dar mal. E a tendência do filho é ir exatamente pelo caminho que a gente falou para ele não ir. Mas deixa eu te falar uma coisa.
vai exigir muita força, vai exigir muita renúncia, vai exigir muito sacrifício, vai exigir muito choro, mas você precisa proteger a vontade do seu filho, porque isso vai determinar quem ele vai ser amanhã. Isso vai determinar se amanhã ele mata ou não mata um índio no ponto do ônibus. Amanhã isso vai determinar se ele entra ou não entra numa loja de tênis com um amigo e dá cobertura para aquele amigo roubar um par de tênis de marca. Os valores que você imprime na vida do seu filho vão ser levados para o resto da vida. Ensine sujeição à sua autoridade. Quando seus filhos estão sujeitos à autoridade, eles também estão sujeitos à autoridade espiritual. Ensine limites. Limite traz responsabilidade. Ensine que a obediência desvia do pecado. Para as minhas filhas eu sempre ensinei que desobedecer dói. E elas sabem disso. A desobediência dói. Seja qual for a fase da vida que seu filho está. Muitas das rebeldias não tem nada a ver com o demônio, e sim com a falta de repreensão dos pais. Pais que são omissos, que dizem sim para tudo, que afrouxam o cabresto. E aí depois vai chorar sobre o leite derramado. O que amamos, o que tememos e o que cremos vão determinar nossos valores para o resto da vida. Nossa capacidade de avançar e a firmeza das nossas convicções. Se você ensinou bem ao seu filho, ele não vai cair em qualquer conversa. Não vai ser uma ou duas conversas que vão convencê-lo do contrário. Ele vai ter firmeza. Ele vai saber dizer não na hora certa. Ele vai saber impor as suas atitudes. Ele vai saber impor as suas concepções daquilo que ele acredita ou não, em todas as áreas da vida dele. Entenda como se opor ao ataque das trevas. Tenha consciência do problema espiritual. Marcos 7:26 conta a história de uma menina endemoniada. E Marcos 9:21 conta a história de um rapaz também oprimido. Ambos foram curados, porque os seus pais ouviram que um homem que passava podia curar. A primeira coisa que a gente precisa é detectar se há algum problema espiritual na vida dos nossos filhos. Olha o que esses textos de Marcos dizem. Rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Está em Marcos 7:26. Marcos 9:21. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Detecte o problema. Saiba o que está acontecendo com seu filho. Esse é o primeiro passo para você solucionar o problema. Existem alguns sinais, existem alguns indícios que nos mostram que os nossos filhos estão oprimidos pelas trevas. Enfermidades constantes. Não estou dizendo que toda enfermidade vem do diabo, mas existem enfermidades que são setas que o inimigo lança na vida dos nossos filhos. Insônia, pesadelo, pavor noturno, medo excessivo, afrontas sem razão, rebeldia, isolamento, introspecção, depressão, desequilíbrio emocional, compulsões alimentares, automutilação, pensamentos negativos sobre Deus, assim como blasfêmias e brincadeiras sobre coisas espirituais. Resistência à fé, palavreado, como que anda o vocabulário do seu filho? Agressão, falta de perdão, distúrbios sexuais,
tendências suicidas. E às vezes a gente fala assim: ai, não sei mais o que fazer com meu filho, ele anda tão rebelde. A gente precisa estar o tempo todo ligado. A gente precisa estar o tempo todo em alerta. Cuidado, o inimigo é sutil, muito sutil em suas ações. Ele vai minando, aos poucos. E quando a gente menos espera, os nossos filhos já estão num poço de lama. Esteja sempre alerta. Não baixe a guarda. 2. Esteja pronto para crescer espiritualmente. Ninguém ora pelo seu filho como você ora. Ninguém tem a responsabilidade de interceder, de clamar, de chorar, de pedir, de insistir com Deus como você. Marcos 9, na história que eu citei anteriormente, o homem chegou até Jesus e ele já estava desesperado, porque aquele menino, ele era oprimido por espíritos malignos desde criança. E ele fala assim: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa. E a resposta de Jesus é: tudo é possível ao que crê. De forma brilhante, Jesus jogou para aquele pai a responsabilidade. Ei, acorda. A responsabilidade é sua, você é o pai. Você crê que eu posso fazer alguma coisa? Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Não desista de orar pelo seu filho. Por mais que aos olhos humanos você ache que não tem jeito, tudo é possível ao que crê. E o homem falou assim: eu creio, me ajude a vencer a minha incredulidade. Muitas vezes a gente se depara com situações e a gente ora, a gente clama, a gente chora, a gente pede, e bate um desespero, sim, porque nós estamos falando dos nossos filhos. E é doloroso demais quando a gente vê os nossos filhos sendo atacados, sendo oprimidos pelo inimigo. Isso suga as nossas forças. E a gente recorre mais uma vez a Deus e fala assim: Senhor, não deixe eu desfalecer, não deixe eu perder a minha fé. Me ajude a não deixar de crer que existe uma luz no fim do túnel, por mais que o problema seja difícil. Existe uma maneira interessante: as empresas aéreas, quando elas estão dando as instruções lá, o comissário de bordo começa a dar as instruções do que fazer em alguma situação de emergência. Eles dizem que primeiro coloque a máscara em você, depois você coloca no seu filho, porque se você desmaiar, morre você e morre seu filho. No mundo espiritual também é assim. Você precisa crescer e se fortalecer espiritualmente, porque só assim você vai ter condição de levar o seu filho a crescer e a se fortalecer. Primeiro é com você, pai e mãe. E aí existe um ditado que fala assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não adianta você falar assim: vai para a igreja, vai para a escola dominical, vai orar, menino, se você não faz isso. O exemplo é aqui, ó, de cima para baixo. Seja você o primeiro exemplo de fé do seu filho. É bom ele admirar o líder de célula dele? É bom. É bom ele admirar o pastor? É bom. Mas você precisa ser o primeiro exemplo de fé
Você precisa ser o primeiro exemplo de crente. Você precisa ser o primeiro exemplo de homem, mulher, temente a Deus, fiel, que ora, que clama, que intercede. O primeiro culto é lá, na sua casa. Não é aqui na igreja, não. O primeiro lugar onde seus filhos precisam aprender sobre Deus é lá, sentado à mesa. Quando você ora com Ele, quando você compartilha a palavra com Ele, quando você canta com Ele, quando você ensina Ele a memorizar versículos bíblicos, como você fazia quando era criança. Olha o que Chuck Pierce fala: os pais, com frequência, libertam-se das iniquidades herdadas depois que um padrão semelhante aparece nos seus filhos. Vocês já viram pais que vão ao longo dos anos cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, coisas que herdaram lá dos seus pais, mas aí quando eles veem seus filhos reproduzindo aquilo, é hora dele decidir romper, quebrar, mudar com aquilo na vida dele. Antes de mais nada, é preciso que você, pai e mãe, estejam debaixo da proteção de Jesus Cristo. Ele precisa ser o seu Salvador primeiro. Não queira apresentar Jesus como Salvador do seu filho se você não reconhece Jesus como seu Salvador. Eu vou mandar fulano para a igreja. Eu vou entregar meu filho nos braços de Jesus. Ei, ele precisa ver isso em você. Ele precisa ver que Jesus é o Salvador da sua vida, que Jesus te resgatou, que Jesus te transformou, que você anda em novidade de vida porque você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter vida, e vida de verdade, não uma meia vida, não uma vida medíocre, não uma vida conduzida pelos outros, não uma vida cheia de medo. Ele morreu na cruz para que você e a sua família vivessem em liberdade. Esteja pronto para trazer essa realidade para a sua vida. Esteja pronto para crescer no conhecimento e na intimidade com Jesus todos os dias, um pouco mais. E isso vai respingar na vida dos seus filhos. Terceiro, recorra a Jesus com fé e quebrantamento. Tudo é possível àquele que crê. A libertação dos seus filhos está ligada à fé e está ligada à posição espiritual dos seus filhos, dos seus pais, perdão. Rawlinson disse o seguinte: isso não significa que com fé a pessoa pode fazer o que quiser. Mas que o homem que tem fé não estabelece limites ao poder de Deus. O que Jesus falou para o pai daquele rapaz? Algumas coisas são possíveis àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. A minha fé não é para fazer como eu quero, não é para fazer o que eu quero, da forma que eu quero, mas é entregar nas mãos de Deus e saber que Deus pode fazer todas as coisas. No que diz respeito a Deus, acreditar é fundamental sempre. Ele espera que você creia. Ele espera até que você creia. Porque às vezes a gente pede, mas a nossa fé dá uma vacilada. E a gente não vê as coisas acontecendo no tempo que a gente quer, na maneira que a gente quer, e a nossa fé vacila. Mas Deus, Ele está lá esperando, Ele não muda. Ele espera que você creia, e Ele espera até que você creia. Não existe outra alternativa. Ou você crê, ou você crê. Só Deus pode libertar o seu filho do ataque das trevas. Só Deus pode proteger o seu filho do ataque do inimigo. Buscar ao Senhor com humildade,
com uma postura quebrantada, é fundamental e fará toda a diferença. E isso inclui reconhecer que existe um mundo espiritual, existe o diabo que ataca constantemente as nossas famílias. Existe o inimigo das nossas almas que ataca constantemente os nossos filhos, que tenta a toda prova minar, destruir, distorcer tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, tudo aquilo que eles aprenderam no Senhor. Mas existe Deus, e Deus é Deus. E eu sou só um ser humano, mas eu preciso estar do lado certo. Eu preciso estar do lado de Deus e receber o cuidado e a proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Quarto, repare as brechas através da intercessão. Mestre, eu te trouxe meu filho. Por causa dessa tua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Marcos 7, 29. Não deixe de interceder pelos seus filhos. Não deixe de recorrer ao Senhor Jesus. Senhor, eu não posso. Senhor, as minhas forças já se esgotaram. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu creio. E tudo é possível àquele que crê. Quando eu tenho consciência da batalha que eu estou travando no mundo espiritual, eu estou pronto para começar a libertação em mim, a crescer espiritualmente, buscando Jesus com fé e em quebrantamento. Eu posso me achegar em intercessão pelos meus filhos, com uma cobertura espiritual íntegra e repleta de alegria. Interceder é colocar-se diante de uma autoridade pela causa de alguém. Interceda pelos seus filhos. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você tem livre acesso ao Rei. Ninguém intercede pelo seu filho como você. Interceda, busque, peça, clame, implore. Não tenha medo. Busque a Deus com quebrantamento e com a certeza de que Deus pode todas as coisas. Eu gostaria que você saísse daqui com entendimento nessa noite. Eu gostaria que você saísse daqui com a certeza de que há libertação. Há libertação para a vida dos seus filhos. Não importa há quanto tempo eles estejam oprimidos, não importa há quanto tempo eles estejam escravizados nas mãos do inimigo, não importa há quanto tempo o inimigo tem feito gato e sapato do seu filho, há libertação, porque tudo é possível àquele que crê. A cura e a reconstituição em Cristo Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. O inimigo não quer que você tenha esse entendimento, mas Jesus te trouxe aqui porque Ele queria abrir os seus olhos espirituais com relação à responsabilidade que você tem de cuidar, de proteger os seus filhos. Sejam eles bebês de colo, sejam eles adultos, já pais. Você jamais vai deixar de ser pai, por mais crescidos que eles estejam. E você precisa entender nessa noite que Deus constituiu uma aliança entre você e seu filho, e você exerce autoridade espiritual na vida dele. Feche seus olhos. Comece a clamar pela vida do seu filho. Comece a orar por ele. Comece a se colocar diante do trono de Deus, clamando, intercedendo, rogando ao Senhor pela vida do seu filho. Senhor, eu preciso que meu filho seja liberto.
Senhor, eu preciso que meu filho seja curado. Senhor, eu preciso que meu filho seja resgatado. Senhor, eu vejo todos os dias meu filho sendo massacrado pelo mundo. Senhor, todo dia eu vejo meu filho sendo tragado pelas drogas, pelo alcoolismo. Liberta meu filho. Traz meu filho de volta. Eu não gerei filhos para o inferno. O Senhor me permitiu gerar filhos amados, que vão ser cidadãos dos céus. Se seu filho está aqui, eu quero que você vá para perto do seu filho agora. Pode começar a se movimentar. Pai, mãe, procura seu filho aí. Você é autoridade sobre a vida dele. Exerça a autoridade que você recebeu em Cristo Jesus.